pequeno empregador se assusta. Porque entra lá um caboclo, né, dizendo que fazia 14 horas extras por dia, né, e aí o pequeno empresário, mal assessorado, não sei o que lá, não tem cartão de ponto britânico, aí o juiz já dá aquela olhada assim, essa audiência vai demorar 10 minutos, maravilha. Inverta o ônus, trouxe testemunha, não trouxe, perdeu o playboy. Bora. Aí sai aquela sentença, blá, 100 mil reais contra a padaria da esquina. Quantas ações eu já não peguei na execução, que você senta assim para tentar resolver o problema, já vi isso mais de uma vez, tá, gente? O sócio pegar a chave e falar assim, se é para pagar isso aí, doutor, pode ficar. Eu dou empresa para o reclamante. Se ele me der quitação geral, eu dou empresa para ele. Aí você fica assim, opa, o que houve? Eu fui ver lá atrás, revelia. E uma acrescenta aí, aí você agora passa a ser empregado dele, sim, e daqui a 5 anos você vem para cá. Muito bom. Vou incorporar essa. Que nem aquela dos colegas que propõem botar dinheiro para acertar o acordo, já viu essa? Não? O cara tá ali, 500 reais para 550. Aí eu falei, não, 50 eu pago. Eu já vi um advogado, excelência, eu aceito. Ele pegou o dinheiro. Tá bom, gente? Então, é uma coisa para a gente refletir. Será que é tão diferente o direito em si do crédito que vem dele? Então, assim, por que eu estou provocando isso? Porque no fundo, né, tá gravando, né? Não devia estar gravando, mas tudo bem. No fundo, o que a gente acaba fazendo na prática, é uma atuação que entende que o direito trabalhista não é tão irrenunciável assim. Vamos assumir? Em tese, nada. Nós não tem natureza salarial, até parcela de salário você não pode renunciar, que é alimento. Não pode nada. Mas na prática. Comprar para filho de alimento. Nada. É verdade, até pensão, né? Você pode fazer acordo, são direitos indisponíveis, bem apontado. Direito de família é indisponível. Mas você pode fazer um acerto, um acordo, um negócio, para estabelecer qual vai ser o valor desse alimento. Né? Não renunciar. Mas o que a gente faz no nosso trabalho? A gente acaba fazendo esses acordos diariamente. Né? Sobre essa base que, em tese, é disponível. A gente continua fazendo. E aí a gente, para tentar melhorar a nossa atuação, a gente fala, não, crédito é uma coisa, o direito em si é outra. Né? Tem até uma razão nisso? Tem. Até reconheço. Mas assim, no fundo, é uma grande saída, uma saída hábil que a gente construiu. Né? Bom, então, onde eu quero chegar com esse debate? Eu quero chegar na aplicação do princípio da irrenunciabilidade segundo uma visão pós-positivista calcada no Estado Democrático de Direito. É aí que eu quero chegar. E é difícil, é um tema espinhoso. É a gente pensar realmente o que a parte pode, com autonomia e com liberdade, entender que para ela é disponível ou não. Tirar novamente a centralidade do juiz. E perceber no caso concreto que existem situações em que se justifica essa atitude de dispor de alguns direitos. Eu já peguei um caso concreto em que o sujeito perdeu o emprego por um simples motivo. Porque o empregador não podia baixar o salário dele. O que aconteceu? O cara veio de uma filial do exterior, com um contrato que, aplicando aqui no Brasil, ele ficou com um salário maior que o presidente. E aí o presidente falou, bom, não dá, né? Ou aumenta o meu ou abaixo dele. E aí a empresa falou, aumentar o seu não dá, se aumentar o seu vai ter que aumentar de todo mundo. Então, vamos abaixar o dele. Aí começaram as discussões. Vamos abaixar o dele, vamos lá. Vamos dispensar e recontratar? Fraude. Vamos fazer ele assina, ele faz de próprio punho um pedido para baixar o salário? Fraude. Vamos chamar o sindicato e homologar isso no sindicato? Fraude. Vamos colocar na Justiça do Trabalho? Lide simulada. O que eu faço com esse sujeito então? Prevenção trabalhista? Manda embora. Dispensa esse sujeito. Não tem solução para ele. A gente não dá solução para esse sujeito. E aí a nossa proteção trabalhista fez com que o sujeito perdesse o emprego. Isso é real, tá? Não é caso inventado não, isso é um caso real. Então assim, é um exemplo ótimo para a gente pensar, olha,
Tudo que eu estou falando aqui talvez sirva para 10% dos casos que a gente vai encontrar, que é a minha sensação hoje. Na justiça do trabalho, 90%, vocês não precisam desse debate hoje. 90% é o clássico que a gente faz. Mas existe um 10% ali que a gente tem que trabalhar diferente. E mesmo para esse 90%, que a gente está acostumado a ver como aquele cara que não pode manifestar vontade, que não tem condições de negociar nada, que vai ser sempre prejudicado pelo empregador, está sempre sendo explorado, mesmo esse cara, a gente encontra momentos em que a gente pode pensar diferente. Mesmo para esse cara. Né? É só você pensar na sua empregada doméstica, lá dentro da sua casa. Que pela visão clássica é uma pessoa super hipossuficiente, não é? E no dia a dia a gente sabe que não é assim. Né? No dia a dia a gente sabe que elas marcam o horário e não cumprem, que elas faltam no aviso, que elas te deixam na mão, muitas vezes você fica refém dela. A situação... Você faz duas firmas para você outra para ele. A situação do empregador doméstico é muito semelhante ao pequeno empregador, microempresário. Você fica refém do cara. É complicado. Então, olha só, gente, para a gente fazer o intervalo, vamos só terminar aqui. Ó. Capacidade do agente, aqui é rápido, aqui é o seguinte. Ó. Agente capaz, tá, gente? Do ponto de vista do direito civil, não vamos confundir incapacidade com mera hipossuficiência. São duas coisas diferentes. O fato de você ser hipossuficiente não lhe tira capacidade. A gente não pode confundir isso, tá, gente? Hipossuficiente não é uma pessoa com deficiência mental, que não sabe o que está acontecendo, que não sabe o que está rolando, sei lá. A gente muitas vezes também tem esse exagero, né? De achar que o empregado não sabe o que está acontecendo, porque ele está sempre sendo enganado. Não é assim. Né? Eu, nas audiências, assim, esses acordos que a gente fica meio assim de homologar, eu peço para o reclamante, faça um discurso sobre o seu caso. O que está acontecendo aqui? Aí o cara fala, aconteceu isso, aquilo, tal, não sei o quê, então eu estou com problema tal, então eu preciso fazer esse acordo por isso, por aquilo. Está ciente que o seu acordo, você está abrindo mão disso aqui, eu estou ciente, estou abrindo isso, mas é o melhor para mim, tal, não sei o quê. Quando eu sinto que o cara sabe o que está acontecendo, e é isso que ele quer, quem sou eu para dizer que a minha tutela é melhor do que a dele? Ao espírito de abertura, o espírito democrático. Quando você faz ação com dano moral, eu me lembro do caso de assédio, que eu julguei, um negócio pesadíssimo, eu ia dar sentença e ia condenar em R$200 mil, isso já tem uns 10 anos, isso é punk. No dia seguinte eles apareceram lá para fazer acordo, R$30 mil. Aí eu fiquei aquela assim, eu já estava sentença na minha cabeça prontinha, R$30 mil, a reclamante feliz, a vítima do assédio super feliz com os R$30 mil. Eu pensei, bom, quem sou eu para dizer para ela qual é o valor de um assédio, né? Do que ela quer, do que é bom para ela, do que ela não quer. Beleza, vamos logo, fazer o quê? É o interesse dela. Bom, forma, a gente não tem problema com forma, que na área trabalhista, e no ato explícito de interpretação restritiva, que é muito importante para a gente, tá, gente? Que é a discussão, isso aqui a gente já viu, que é a discussão do alcance do acordo. Tá? Isso aqui a gente também já comentou. Só para a gente ir para o intervalo com esse debate. Tá? Isso aqui eu vou falar depois, que é o debate do seguinte, depois eu falo sobre isso. Quando a gente faz um negócio, faz a transação, faz a conciliação judicial, faz o acordo, qual é o alcance desse negócio jurídico? Fazer transação é sempre gerar quitação geral, que é outro drama para a gente, que a gente tem que repensar e começar a trabalhar com esse paradigma. Tá? Mas vamos fazer isso, gente, depois do intervalo, que a gente vai entrar na parte processual da coisa. Tá? Até daqui a pouco. Porque o sujeito está ali premido pela necessidade de obter a ocupação do trabalho. Não é assim? O momento da vigência do contrato de trabalho, mesma coisa. Porque o trabalhador está subordinado, pressionado, ameaçado da perda de emprego pelo seu empregador. Logo, o que nos resta é o que a gente faz na justiça. É o momento após a extinção. Quase a totalidade das nossas ações são de desempregados, de ex-empregados. Né? São pouquíssimos os que entram com ação com o contrato de trabalho ainda em vigor. Né? Geralmente é o cara que quer rescisão direta e até usa o processo para ser dispensado pelo empregador, né? Mandar ele embora. Ou então quem tem emprego público. Aí fica mais tranquilo, não sofre tanto essa perseguição. Né?
E o que a doutrina clássica fala? Após a extinção, aumenta o campo de possibilidade de fazermos atos de disposições, porque, afinal de contas, o trabalhador não está sob o jugo do empregador. Então, aumenta essa possibilidade. Mas aí vem a crítica que você falou lá no início. Aumenta por um lado, porque eu não tenho o empregador na minha jugular. Mas, por outro lado, eu estou com a necessidade do desemprego, sem pagamento de verba rescisória, muitas vezes, né? Sendo que o pessoal da área de psicologia tem um estudo no sentido de que um dos maiores estresses que um ser humano pode passar é a perda de emprego. E ele é maximizado quando ele perde o emprego sem receber pagamento. Porque toda a nossa vida é construída em cima do trabalho. A gente vive numa sociedade que é calcada no primato do trabalho. Você se afirma como um cidadão presente na sociedade e você consegue os bens mínimos que dão dignidade à sua existência, como? Pagando, com salário. O salário ele é mais do que alimentar, né? O salário ele é a chave dos direitos sociais. Porque você tem educação pública, mas no nível que não é o nível que a gente quer, em regra geral. Né? Você tem saúde pública, mas não é o que eu quero. Não é o que a minha dignidade pede. Você tem transporte público. O rapaz que me trouxe aqui, do carro oficial, ele falou que prefere vir de carro para o trabalho porque pegar ônibus é um risco altíssimo de onde ele vem. De ser assaltado e tal, de morrer nesse trajeto. Vir de carro, com transporte. Segurança. Aqui deve ter a mesma coisa. A gente lá no Rio gosta de morar dentro de condomínio com segurança particular, com arma na cintura, tomando conta da porta. O meu condomínio tem segurança armada. Eu mesmo sou um cara que toda reunião eu falo, vamos tirar essa segurança armada. Porque segurança armada para mim só serve para fazer tiroteio e a bala vem em cima de mim, porque é sempre quem não tem nada a ver com a história. Quem é contra, que dá um tiro, né? Eu falei, vamos tirar essa segurança armada aqui, para mim não adianta nada. Se o cara quiser invadir e assaltar, vai invadir com segurança armada, sem segurança armada, mas enfim. Tá lá, Rio de Janeiro é isso. É condomínio com segurança armada na porta. Então, segurança privada. Moradia. Você espera o poder público fazer uma grande campanha para você conseguir morar bem? Ou você passa a vida inteira endividado para comprar a sua casa por conta própria? Então, assim, no fundo, a gente pode perceber que perder o emprego, ainda mais sem pagamento do que é devido, é um momento de extrema fragilidade. E por isso que é tão difícil para nós equacionarmos isso tudo que a gente está debatendo aqui. Essa equação de até onde o sujeito realmente tem autonomia para dispor dos seus direitos e até onde ele faz isso por necessidade, porque a justiça não dá uma boa resposta, porque ele não tem alternativa para resolver o seu problema. Porque não se engane, tá, gente? A justiça do trabalho é bem vista, mas a gente está no mesmo bolo de que justiça é demorada, de que não resolve, e que demora, que o juiz é preguiçoso, e que não sei o quê, e que empurra tudo. Hoje, quando precisa de audiência, eu chamo todo mundo que está envolvido dentro da sala, testemunho, todo mundo, e explico, olha, a audiência está sendo adiada, porque o advogado do reclamante pediu porque ele precisa fazer um conserto lá na petição inicial, tá? Não é culpa minha, não. Eu estou aqui para trabalhar. Eu falo isso. Porque você fala, está adiado. Aí o cara faz aquela cara assim, tipo, pô, essa justiça, esse juiz, você quer uma pessoa empurrando com a barriga. Então hoje eu explico o que está acontecendo. Está adiado por isso. Ó, testemunha, seu colega faltou audiência. Por isso você vai ter que voltar mais uma vez aqui. Porque a testemunha é seu colega que faltou. Não sou eu, não. Eu estou aqui para trabalhar. Vamos lá. Mas é o seu colega que está provocando você ter que voltar mais uma vez. Isso é cidadania, né, gente? É até explicar para a pessoa o que está acontecendo. Eu acho é uma postura de abertura também. Então, gente, após a extinção, teoricamente, segundo a doutrina majoritária, abre-se a possibilidade de atos de disposição. Tá? Eu, particularmente, não gosto muito dessa justificativa. Eu não consigo trabalhar com ela. Por quê? Porque, normalmente, após a perda do emprego, você está mais necessitado do que, muitas vezes, durante a vigência do contrato. São pressões diferentes. A pressão do empregador, que pode me perseguir,
e a pressão do desemprego, que pode ser também aviltante para mim. Então eu prefiro trabalhar com outra ideia. Eu prefiro trabalhar com a seguinte ideia, né? Em cada caso concreto, eu vou ver o grau de liberdade possível para aquela pessoa dispor dos seus direitos. Para mim é uma questão do caso concreto. Eu não gosto de usar uma tabela antes, durante e depois. É o caso concreto. Porque a gente vai ter inúmeras situações. Eu posso ser juiz, ter um vínculo de emprego com uma faculdade para dar aula numa graduação, que basicamente é um ato de sacerdócio. Vou ganhar lá R$1.000 por mês. Se me mandar embora e não pagar minhas verbas, eu não vou estar necessitado, dependendo daquilo ali para comer, para me alimentar e tal. No meu caso, eu vou ter autonomia para chegar e dispor da melhor forma de receber aquelas verbas. Quiçá até abrindo mão um pouquinho por conta da necessidade da empresa, ou sei lá o quê. Então, para mim, é caso concreto. Okay? E só para a gente aproveitar alguns, quando eu fiz um curso na Espanha, convênio lá com a nossa Anamatra, lá eles têm uma ideia muito interessante para você poder entrar com ação durante a vigência do contrato ainda, que eles chamam de direito à imunidade do trabalhador. O que é isso? É o fato de você estar litigando em face do seu empregador é um fato que normalmente leva a uma atitude discriminatória e abusiva do empregador, de te pressionar, de transferir, de dispensar, etc. Então, quando o sujeito entra com a ação trabalhista, ele fica imune. Ele fica imune ao poder diretivo. Olha que legal. Só que essa imunidade, se a gente for aplicar isso, já tem estudo teórico aqui no Brasil sobre essa imunidade para o trabalhador, como um aspecto do devido processo legal e do acesso à justiça efetivo, substancial, né? A gente teria que pensar durante a ação, né, enquanto o cara está trabalhando e a ação está tramitando, e depois também. Porque em que medida, né, logo depois que acabar a ação, eu dispenso o sujeito, que é uma dispensa também para retaliar. Né? Então, pensem sobre isso, tá, gente? Não é o nosso tema aqui, mas eu acho um tema muito interessante. Na verdade, nada mais é do que aplicar a teoria dos atos discriminatórios. Ok, aqui também é mais uma coisa básica, mas é bom a gente lembrar. Fazer acordo, fazer transação, resolver o seu processo por autocomposição, na mediação, na conciliação, na arbitragem, no que for, não é simplesmente pagar verba. A gente está muito acostumado, na esfera que a gente trabalha, antes do trabalho, a pensar que qualquer acordo é fraude à homologação de rescisão do contrato. São duas coisas diferentes, tá, gente? Pagar o que é devido porque o contrato acabou é uma coisa. Isso você faz no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Você vai simplesmente ver o que tem que ser pago e vai pagar. E a partir do momento que você pagou, você tem direito a receber uma quitação, um atestado liberatório. O que é muito importante para a segurança das relações jurídicas. Nós, na área trabalhista, não damos tanta importância ao efeito de quitação. A gente constrói inúmeras teorias para chegar sempre à mesma conclusão. A quitação que o empregado passa não libera, assim, o devedor. A verdade é essa. A gente quer uma quitação onde o devedor não vai pagar tudo de novo, mas não vai se livrar do empregado, não. Porque se o empregador paga lá na verba rescisória aviso prévio, ele pode vir aqui e pedir aviso prévio de novo, eu deduzo que já foi pago e condeno a pagar mais. Mas, afinal de contas, ele não me deu o atestado liberatório? Eu não tenho essa liberação dele? O que o TST já classificou e a gente não aplica na prática? Súmula 330. Pagou a verba, o sujeito assinou, não fez ressalva, a quitação é pelas parcelas, não é pelos valores. Se o cara não pagou aviso prévio, 13º, está pago. Para que ele consiga receber o pagamento de novo na justiça, ele tem que anular o efeito dessa quitação, primeiro. Então ele tem que discutir primeiro o vício de consentimento. Primeiro ele tem que provar que foi coagido, que foi enganado, alguma coisa nesse sentido. E a gente não faz isso, pode. A gente simplesmente fala que a quitação ali só libera o empregador do que foi pago e resolve como se não existisse um ato de pagamento com efeito de quitação, que está na lei. Artigo 477, parágrafo 2º. E está na jurisprudência, súmula 330. Qual é o problema dessa atitude nossa? A meu ver, não dar ao empregador segurança de que, fora da justiça, ele pode pagar as coisas com tranquilidade.
Nem no PDV a gente estava aceitando, agora o Supremo é que entrou pelo caminho, a gente vai falar aqui, e deu uma segurança para o PDV, mas nem o PDV a gente na área trabalhista estava aceitando muito bem. Já vamos falar sobre isso. Então é muito importante a gente relembrar isso, tá, gente? Pagou verba, homologou direitinho, não tem fraude nenhuma, o efeito é de quitação das parcelas. Está liberado. A primeira coisa que eu faço é, bom, vai ter prova de vício de consentimento? Ah, não, excelência. Então, aqui, não assinou, não impugnou, está aqui direitinho, tá? Está pago. Arrume um jeito de provar que aquilo ali foi uma fraude, senão está pago. Ok? Bom, a conciliação clássica, gente, a conciliação judicial, para a gente poder entrar na mediação e a conciliação do novo CPC, basicamente é justificado da seguinte forma: o juiz do trabalho é o cara. Isso é, já estou mandando buscar. Tira esse cara daí, quem está falando. O juiz de trabalho é o cara. É ele que sabe se o reclamante está sendo vilipendiado ou não. É ele que protege o trabalhador contra o grande capital na mesa de audiência. Ele é o cara que pode homologar qualquer coisa. Não é? Essa é a justificativa clássica para o papel do juiz na conciliação judicial. Lá fora não pode fazer, porque lá fora ele é enganado. Mas aqui dentro tem um juiz. E o juiz está olhando tudo. O juiz ouve tudo. Né? A minha esposa reclama disso. Você está numa mesa de jantar, num restaurante, você está captando tudo que está acontecendo, você vê todo o movimento. Porque o juiz está habituado a isso. Né? O juiz é um cara desconfiado. Né? O cara sentou ali, estão querendo me enganar. Né? Não tem coisa pior, gente. Tem um amigo meu muito engraçado. Não tem coisa pior do que a postura na audiência do responsável subsidiário. Já perceberam? O cara ali fica ali sentado com nojo do que está acontecendo. Tipo, como que me chamaram aqui? Eu sou subsidiário. De pregado e pecador. Né? Aí o meu amigo fala, quando ele sai de noite, chega numa mulher e a mulher fica com aquela cara assim, ele fala, pô, você está com uma cara de responsável subsidiário. Não é comigo, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas é muito isso, assim, o juiz é o cara, é ele que pode tudo, é ele que diz, olha, você pode abrir mão do seu direito, você pode até renunciar, desde que eu ache que você pode renunciar, se eu achar isso, você pode renunciar que eu homologo. Então é aquela visão do juiz como o protagonista da solução, e é isso que o novo CPC não quer. O juiz não quer um juiz protagonista, no CPC não quer um juiz protagonista da solução. Ele quer um juiz que conduza democraticamente o processo. É uma postura bem diferente. Tá? E tanto que a gente chega à conclusão, e aí sim para fechar aquela ideia que a gente estava falando antes do intervalo, que só no acordo judicial o regulamento pode dar quitação geral. Que é o que o TST ratifica. O TST tem lá o J132 da SDI2, deixa isso claro. Se você fizer um acordo de quitação geral, meu amigo, tem que entrar com ação rescisória para discutir qualquer outra coisa. Agora, lá fora, nem pensar em quitação geral. Fazer comissão de conciliação prévia com quitação geral, como diz a lei, não, que absurdo. Mas eu, juiz, eu posso homologar a quitação geral. Então, mais uma vez, o que isso leva? Se é só na justiça que eu consigo quitação geral, onde é que eu quero resolver meus problemas trabalhistas? Na justiça. Porque eu vou pagar menos parcelado, sem juros, sem custos, 100% de vermes, com quitação geral. É só na justiça que eu consigo isso. É só no juiz de trabalho, que é o cara que resolve tudo. Então, assim, a gente está retroalimentando, com a nossa postura, um sistema que, no fundo, leva a uma distorção no mercado. A gente sabe disso. O mau empregador usa a justiça do trabalho. Não tem medo dela. Ele usa a justiça do trabalho. Porque ele coloca o problema trabalhista como uma rubrica no balancete. Passivo trabalhista. E vai girando aquele passivo de uma forma controlada. E aí, de vez em quando, sai uma decisão que assusta. Né? Sai uma coisa fora da curva. Uma ação coletiva, milhões. Um dano moral, Aí sai um dano moral porque usou o banheiro, não usou o banheiro, aí no dia seguinte tem 10 mil reclamações de trabalho. Pedindo uso de banheiro. Não é assim? Hoje, o juiz de trabalho, ele até evita definir muita coisa assim diferente, porque vem um bando de ação pedindo a mesma coisa no dia seguinte.